Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma live Momento com Deus. Estamos neste momento aqui para meditarmos e adorarmos ao Senhor. Acho que é o seu microfone. Pode colocar em silencioso o microfone. Amém? Amém. Estamos aqui para adorar, glorificar o nome do Senhor. Estamos 21 dias, isso, de propósito de Daniel, com o tema de recebermos unção, sabedoria e discernimento. Revelação dos céus para nossas vidas. E vamos iniciar, né? Antes de eu apresentar aqui o nosso pastor Ramon e o evangelista Alcides, juntamente com a missionária Cleitiane. Mas antes vamos orar e pedir ao Paulo aqui dessa reunião, dessa tarde, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, queremos que o Senhor tome o primeiro lugar desta live, Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado, que trataremos aqui, que nos dá entendimento, sabedoria e passar para as pessoas que realmente precisam, Senhor, que necessitam mais de ti, sejam abertas, as suas visões sejam esclarecidas através do teu poder. A tua luz venha entrar em seus corações e possam, Pai, receber o teu abraço, possam receber nesta tarde salvação, libertação, transformação de vidas, porque o Senhor salvar aqueles que haviam se perdido, aqueles que são doentes, o Senhor vem sarar. Então, nessa tarde, vem revelar os teus mistérios, Pai, para nós. Venha nos fazer conhecer, Senhor. Venha falar tremendamente através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Já te peço, nos reverte agora com as... Já te peço, Senhor, uma proteção sobre essa rede de internet, sobre, meu Pai, cada vida que irá assistir agora ao vivo e posteriormente também, no nome de Jesus. Amém. Deus, estamos hoje com uma visita aqui nessa live ilustre, pastor Ramon, o presidente no Amazonas da Igreja Assembleia de Deus do Belém. Já ia falar do Comadé. É o nosso pastor Ramon, querido amigo da família, meu esposo, evangelista Alcides, que daqui a pouco estará entrando pelo link, e a nossa missionária Cleitiane, que vocês já conhecem, que já trouxe aqui um testemunho poderoso aqui na live Momento com Deus. Quem não participou, quem não ouviu ainda essa mensagem poderosa sobre ansiedade, depressão, corre lá no YouTube e você vai ficar por dentro e vai receber a graça do Senhor também através do testemunho poderoso da missionária Cleitiane. Então, nós vamos nos maravilhar, vamos comer, vamos nos deliciar com a palavra do Senhor, aqui em Daniel capítulo 2. E já de início, né, antes de iniciarmos, quero dar aqui a palavra ao nosso pastor Ramon. À vontade, pastor, pode falar. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Tem que desligar aí, não? Não, já estou aí. Pode ficar à vontade. Isso é normal? É do seu, pode estar. É do seu mesmo. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, desejar a todos uma boa tarde e agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui participando desta live. As nossas orações aqui agora há pouco, pedir ao Deus que viesse alcançar, né, o maior número de pessoas possíveis, não pela visualização, não pelos comentários simplesmente, ou pelos likes,
mas pela necessidade de que a palavra esteja refrigerando a alma de muitas pessoas que estão sedentas por ouvir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém? Amém. Glória a Deus. Esqueceu, Alcides. Coloque aí no... Agora esqueci o seu. Problema técnico, mas vai ser resolvido. Vamos em capítulo 2, leitura aqui em Daniel. Você pode pegar sua Bíblia e ler conosco. Eu vou estar também aqui perguntando ao pastor algumas questões aqui sobre essa passagem. E o evangelista Alcides também não conseguiu entrar, mas ele vai estar comentando aqui conosco. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e pelo está perturbado o meu espírito. Deus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não quiseres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as casas serão feitas monturo. E aqui eu já quero falar sobre sonhos e perguntar para o pastor Ramon se o Senhor acredita em sonhos, revelações de sonhos. E aqui não foi dado um sonho para um justo. Colocar aqui em questão que o sonho foi dado para Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Um homem perverso, um homem mau. E aí eu já faço essa pergunta, pastor. O senhor acredita que Deus dá sonho para pessoas desse tipo? E o porquê? Tem que abrir aqui, né? Aqui tem o problema, né? Senhor, eu acredito que sim, missionário. Eu acredito que sim, né? Meu ponto de vista, pelo que a gente lê da palavra, né? Tanto o sonho que foi dado a Nabucodonosor aqui, como Deus ele se revela através de sonhos, né? Não que todos os sonhos a gente é fácil encontrar crentes e pessoas até de muito tempo na fé, como novos convertidos que querem interpretação de tudo quanto é sonho, né? Mas existe sim um sonho de despertamento, sonhos de revelação, né? No meu ponto de vista, sim, eu acredito. Né? E a gente, como servo do Senhor, né, nessa oportunidade de receber os sonhos de Deus quando nós dormimos, né? Os sonhos, a gente hoje está vivendo um sonho que a gente nunca sonhou, mas recebemos de Deus. Com o passar do tempo vai se cumprindo aquilo. Sonhou para nós, Deus planejou para nós e muitas vezes até revelou a nós as coisas vão se cumprindo. Verdade. E aqui eu vejo que um ímpio, ele recebeu a revelação de Deus com um propósito. Propósito para o povo. Deus usou aqui Nabucodonosor para um juízo sobre aquele povo. E eu vejo que aquele sonho perturbou Nabucodonosor. E tudo vai se revelando em pequenos detalhes. Porque ali ele tinha levado em cativo vários jovens. Daniel ele já estava passando pela prensa. Ele já estava sendo educado ali por Nabucodonosor. Só que ele não.
Ele passou por 3 anos ali, sendo preparado Deus, né? por Deus, porque ele se separou exatamente, né? Porque ele não se contaminou. É. E durante esse período, aqui vai dizer que Nabucodonosor teve esse sonho. E ele se perturbou. E ele chamou os conhecia, né? Primeiro das cortes dele. Chamou todos os magos, feiticeiros que faziam todos aqueles encantamentos. Eu quero voltar um ponto do que você falou agora, que é de extrema importância, e pouca gente vai citar até nas orações, muitos de nós, Senhor, me dá esse dom de revelação, me dá esse dom de interpretou. Só que existe um processo para isso, né? É como a gente vê as pessoas hoje, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão acerca de algumas coisas e muitas das vezes nós estamos querendo algo ou criticando alguém por algo que nós não entendemos, não conhecemos o processo que essa pessoa passou. Então, não foi fácil esse processo na vida de Daniel para Deus se manifestar através dele, para ele surgir como instrumento da mão de Deus, e ele mesmo vai fazer questão de que isso aconteça. Deus da sabedoria, né? Conhecimento do que está escondido no oculto, né? E voltando à sua pergunta era sobre O que Nabucodonosor fez, né? Ele chamou de um por um, né? A gente vai ver esse texto, como a senhora leu aqui o texto. E ninguém tinha como interpretar esse sonho, até porque não conhecia o sonho, não era só interpretar o sonho. E aí chega num ponto que eles, porque não tinham como fazer isso. E aí aparece um servo fiel, né? Que se manteve fiel em todo o tempo. Nós vamos ver que a história é mudada. O interessante é que esses homens que chegaram antes de Daniel, eles queriam, tentaram, como a senhora falou, a sua própria inteligência, que o rei saltasse alguma coisa, só isso não aconteceu. Mas Daniel, ele não tentou nada, só pediu que o rei lhe desse o nome. Porque aquilo que ele não conhecia, o Deus que ele servia, era poderoso para revelar para ele. Né? A resposta, o sonho que o rei teve, e a resposta que o rei, a interpretação que o rei precisava, queria naquele momento, que já estava ali disso dependendo da vida dos outros, ele sabia que Deus podia revelar para ele. Isso a gente tem uma reflexão sobre o que nós conhecemos do nosso Deus. E a quem nós rendemos honra e glória quando Deus, pela sua infinita misericórdia, usar os seus instrumentos, né? Que é o que nós somos, instrumentos, somos servos. Temos um Senhor, e é o nosso Senhor. Então ele chega, pede um tempo, para ele Deus. Como ele quer. E aqui eu vejo também que o rei, ele sabia em volta dele. Tanto que ele tornou o rei e disse, versículo 8, bem percebo que querer, porque vedes o que eu disse está. Versículo 9, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois com artes palavras mentirosas e perversas proferides na minha presença, até que mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar-me a interpretação. Então, o rei, ele sabia que ele estava lidando com as pessoas que estavam ao seu redor. E quantos, hoje em dia, são dessa maneira? Quantos estão ali sendo
enganando e sendo enganados, não é? Isso me faz lembrar de um texto bíblico. Esses dias o Senhor falou, me mostrou, me fez lembrar desse texto quando Salomão morre. Passado algumas tribos do Jeroboão, né? Jeroboão recebe 10 tribos. Ele encontra o profeta Aías ali. E Deus fala com ele. E ele vai e leva esse povo a se perder. Leva esse povo para distante de Deus, leva esse povo para a idolatria. E a casa dele começa a desandar, né? Eu vou esse tema, eu vou falar para a senhora. Vamos compartilhar aqui. E ele pega e manda que a mulher dele se disfarça e vai na casa do profeta para saber o que vai acontecer com o filho que estava doente, né? E aquela mulher se disfarça e o profeta já era de idade, ele já não enxergava. Mas antes que ela dura coisa, o menino doente, quando tu voltasse da morte, e seria o último que seria enterrado, e demais as árvores do campo iam comer, e os que morressem na cidade, os cães iam lamber o sangue, né? Aí eu volto um pouco sobre isso aqui. Deus revela o que está no oculto, Deus escondido, Deus revela o complô, né? Deus revela o esquema, Deus revela... Lembra do Mardoquai, né? Como foi que Deus fez ali, o rei estava ali, Artaxerxes, e houve o complô, e de repente Mordecai estava no lugar certo, na hora certa, e o que ele fez? Ele contou o rei. Ele contou não por fofoca, mas por obediência ao Deus que servia, né? Por não aceitar a injustiça. E aí, Deus fez aquela revelação para quê? Para um próprio maior, porque mais adiante também se perturbou em sonho, porque Deus fez ele se perturbar, não dormir e olhar o livro das crônicas onde estava escrito sobre os feitos do rei, e aí viu o nome Mordecai, né? Mardoqueu, que chama Mardoquai, ali escrito sobre o que ele tinha feito para o rei. Ali foi um propósito de Deus, né? Uma revelação. Deus deixou aquele homem também dormir até que esse cumprimento. Aí aqui sobre Daniel, aqui está falando que não, no versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve o rei, por grande e poderoso que tivesse sido, exigisse semelhante coisa de algum encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não morram com os homens. Quer dizer, para o homem é impossível revelar o que você sonhou, revelar o que está passando na sua mente. Eu sei que o diabo, ele não lê nossos sentimentos, mas ele consegue manipular a mente de uma pessoa já contaminada, já cauterizada, e a pessoa pensar que aqueles pensamentos é o próprio dela, mas é o diabo lançando as suas setas. Ele consegue fazer isso, a manipulação, mas exatamente o que você, o seu mesmo pensamento, ele não consegue. Só quem consegue revelar o profundo e o escondido no ser humano, qualquer parte, é quem? É o Deus de Israel. É o Deus Todo-Poderoso. E ali havia recebido do Senhor revelação de que aquela comida não era agradável aos seus olhos. E ele resolveu se separar, Daniel. E então levaram Daniel para o rei, mas Daniel foi tão humilde que ele não disse, eu sei. Eu... Não. Ele o quê?
eu tenho Deus, ele pode revelar se ele quiser, né? Se ele quiser. Então, ele pediu um tempo para orar. E é isso que falta muitas vezes hoje em dia, para Deus revelar o que há dentro do coração, a sua vontade perfeita, é a oração, né? É buscar quem pode, porque o Deus do impossível, ele está pronto, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o que está faltando hoje em dia, o que o senhor acha, pastor? Não é essa falta de busca?